Sejam todos bem-vindos à nossa nova aula. Vamos falar aqui então sobre a rede do Docker. Os objetivos da aula são tipos de rede, como funciona e os exemplos práticos. Vamos colocar a mão na massa também. Bom, como toda aula, é necessário a gente ter a parte teórica, né? Para a gente fazer um entendimento aí. Tipos de rede, então. Tipos de rede. Uma delas é a rede bridge. Podemos fazer uma analogia com máquinas virtuais. Vocês que já instalaram talvez um VirtualBox, ou até mesmo um Hyper-V aí na sua máquina. Você sabe que no VirtualBox ali tem a opção de a rede da VM em modo bridge. Podemos fazer analogia que é a mesma coisa aqui na questão de container. Então, a rede bridge é a que permite a comunicação do nosso container para a rede, para a internet e também para outros containers. O tipo de rede host é aquela rede que ela utiliza a mesma placa de rede do teu servidor físico, né, do teu host. Então, ela não cria uma rede virtual para ela ser utilizada. A overlay é a que permite a comunicação entre containers de servidores diferentes, então hosts distintos que os containers se comunicam. Então, nós também vamos ver isso. A MAC VLAN, que tu pode atribuir um endereço MAC virtual, né, a um container. E isso é utilizado para servidores e agentes de monitoramento. E também um container sem rede alguma, né. Bom, vamos ver então como funciona na teoria cada uma dessas placas e depois vamos para a prática. Bom, modo bridge. O modo bridge ele consiste aqui, por exemplo, o container C1, ele possui IP 172.17.02, ele está com o Docker 0, que é uma rede já própria do Docker, que já vem aqui nativamente criada. Então ele também está em modo bridge, utilizando essa rede e tendo roteamento aqui, né, e conseguindo acesso externo à internet, digamos assim. Esse C1 não consegue se comunicar com esses outros containers, o C2 e o C3. O C2 e o C3, a gente pode ver aqui que eles têm aqui a placa de rede virtual, né? E eles estão conectados a uma rede chamada MyBridge. Essa rede aqui permite a comunicação, digamos que poderia ser um switch, né? E ele permite a comunicação entre o C2 e o C3. E igual eles também não vão se comunicar com esse C1 aqui. E, ao mesmo tempo, vão ter acesso externo. Essa figura aqui tem a origem no docker.com, então vocês podem estar acessando lá, procurando sobre redes e acessando o site do Docker, vão ter os exemplos falando sobre isso. Temos aqui o host. O host é onde o namespace, né, da rede fica junto com o host da máquina. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o container C1 e o container chamado Nginx, eles recebem o mesmo IP. Deixa eu voltar aqui no outro exemplo. Vocês podem ver que aqui, quando foi criado o C1, ele tinha o IP, ele recebeu o IP 172.17.02. Esse IP é atribuído à engine do container do Docker, ver qual que é o melhor IP junto com o kernel do Linux, ver qual é o range que esse cara vai receber. O mesmo caso para esses aqui. Mas também pode ser definido no momento que você cria a rede. Então você pode criar qual vai ser o range de IPs que vai receber esses containers na criação da sua rede. Voltando agora, por exemplo, do Docker Host, né, a rede em modo host, é o seguinte: os containers dentro do nosso servidor que são criados com a rede de host, elas recebem o mesmo IP do nosso servidor físico. O nosso servidor físico aqui tem o IP 192.168.0.2. O Docker C1 também tem o mesmo IP, o Nginx também tem o mesmo IP. Nós sabemos que o Nginx ele é um servidor web, né? Então, por default, ele tem a porta 80 e a 443 exposta.
Isso quer dizer o quê? O host não pode ter uma aplicação instalada nele que rode a porta 80.443. Ele até pode ter, mas se ele tiver, o container de Nginx não vai subir. Porque como eles estão usando os mesmos IPs, o mesmo ambiente de rede, então eles compartilham também as mesmas portas. A porta daí já vai estar sendo exposta, não vai ser possível subir um container na mesma porta que o host já estiver expondo. Então tem que cuidar isso. Então o C1 também aqui, ele não pode ter a porta 80. Tem que ter uma outra porta diferente do Nginx ou vice-versa, né? Então tem que ser cuidado bem as portas que vão ser habilitadas nesse cenário. Overlay. Overlay, então, é uma rede que a gente consegue utilizar ela com a criação do Docker Swarm. Então é em cluster. Então nós criamos um Docker Swarm, né? Colocamos o cluster de Swarm dos nossos hosts. Então aqui a gente tem um host chamado Node 1 e um Node 2. Eles estão dentro de um cluster Swarm. E eles permitem que a comunicação entre containers de hosts isolados, né? Tem o host 1 aqui e o 2 aqui. Este container está na mesma rede, overlay aqui, e eles conseguem se comunicar. Então, se esse container foi criado no host 3, no host 4, esses hosts estando também no cluster, vão conseguir se comunicar. Isso tudo porque ele utiliza aqui um encapsulamento, o VXLAN, que permite essa comunicação. Então, assim, tendo uma escalabilidade melhor, né? Permitindo uma maior escalabilidade dos hosts e dos containers. Vamos agora colocar a mão na massa e praticar cada um desses exemplos aí que a gente passou. Então vamos dar início aqui à nossa prática. Então vamos abrir o site Play with Docker. Vamos dar um start aqui. E carregou. Adicionar uma instância. Digamos, pegar um servidor para nós, né? Vamos dar um docker ps, nenhum container rodando, docker network ls. Então nós temos aqui já a rede do modo host, a bridge padrão, que quando o container é criado utiliza ela, e a rede nula, a rede none, né? Que não tem nenhum drive de rede. Perfeito, vamos então aqui utilizar primeiro a rede bridge, já com dois containers se comunicando um com o outro, né? Então a gente vai ter o container 1, um container 1, digamos aqui, que vai conseguir se comunicar com o container 2. Perfeito. Então para isso a gente vai utilizar, vou deixar o link do Git. Nós vamos estar utilizando um cenário que nós temos lá na documentação do Docker, onde nós vamos configurar um container que tem um front-end que é um Flask, em Python, né? Que vai estar se comunicando com o console, que é o armazenamento de chave e valor, e estamos aí contando os números de acesso de votação de gatos ou cães. Então, um exemplo bem comum e fácil de ser encontrado, né? Então, para a gente estar fazendo a criação da nossa rede, né, em modo bridge, nós precisamos primeiro estar aqui executando a criação da rede em si, que é o comando docker network create -d bridge, tá? E agora o nome da nossa bridge vamos colocar pets bridge, perfeito? Com isso nós já temos a criação da rede, podemos dar um docker network ls, vamos listar aqui as redes. Então agora a gente já está vendo aqui a rede no modo bridge, certo? Com isso,
nós podemos já criar os nossos containers e adicionar eles a essa rede. Então, para isso, a gente vai criar nosso primeiro container, que vai ser o nosso console, que nós falamos ali recentemente, docker run -d, que é para rodar em modo daemon o nosso container, certo? -net, que vai ser a nossa rede Pets Bridge que nós assim criamos. A gente pode copiar aqui, colar ela. Temos aqui já a rede. Vamos colocar aqui um nome para esse container, né? O nome desse container vai se chamar db e vamos usar a imagem do console. Com a rede bridge, todos os containers que estiverem dentro dessa rede, eles vão conseguir se comunicar através do nome dos containers que nós definimos aqui. Então, é importante já pensar nisso. Perfeito, temos a imagem já do nosso... A imagem não, desculpa, temos já o container criado. Vamos dar aqui... Vamos limpar a tela aqui, vamos dar um docker ps. Está aqui rodando e funcionando. Vamos agora criar o nosso container do nosso Flask, que é o nosso... vai ser o nosso front-end, né? Então, para isso, nós vamos de novo dar um docker run. Vamos rodar em modo de daemon também. Esse container, essa imagem, ela precisa de uma variável de ambiente. Então, variável de ambiente, nós simplesmente colocamos o parâmetro aqui -env e definimos que variável de ambiente vai existir no sistema. Então, vamos criar a variável lá db e vai receber o valor de db. Aqui é a variável do ambiente, né, que vai estar dentro do nosso container, e aqui vai ser o valor dela, que é o nome do nosso container que criamos aqui em cima, do nosso banco de dados. Vamos fazer a mesma coisa, adicionar ele na nossa rede Pets Bridge, tá? Vamos colocar um nome também aqui, o nome vai ser o servidor web. Vamos agora expor a porta que essa aplicação precisa, que essa aplicação está ouvindo. Então vamos colocar aqui a porta 8000, que vai ser a porta do nosso servidor, pareando ali, mapeando a porta 5000, que é a porta que a aplicação foi criada lá dentro, né? Que é o nosso Flask. E se você for usar um projeto em Flask, você vai ver que isso é uma porta default ali da biblioteca. Vamos colocar agora aqui a imagem. Essa imagem também vai estar lá no Git, é só vocês copiarem ali os passos e executarem. Perfeito, criamos aqui. Vocês podem ver que após a criação, aqui já abriu a porta ali em cima, né? Que é a porta que a gente expôs aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou sair daqui até a tela cheia aqui. Vamos clicar aqui. Perfeito. Já está acessando. Cão. Cliquei em gato. Ó, aqui está o ID do nosso container, né? Ok. Docker ps. Está aqui o ID do container. Então, o ID do container remete ao host name que está dentro do container aqui. Se a gente for aqui e dar um docker exec -it, o nome do nosso container, ou ID, né? Podemos colocar, é o web, vamos botar aqui o web. O web, vamos colocar o web sh. Deixa eu limpar aqui a tela, para subir. Então, usando o container, vamos dar um host name. Aqui, hostname é o ID do container. Perfeito. Então, já sabemos agora criar a rede em modo bridge. Com o modo bridge, os containers que estão na mesma rede conseguem se comunicar. Está aqui a prova disso, está comunicando com o banco de dados. Vamos voltar de novo. Vamos colocar aqui de novo qualquer coisa, clicar em gato, temos 2 votos. Então está funcionando. Se nós não tivéssemos criado na mesma rede os nossos containers, eles não estariam capazes de comunicar e fazer isso. Vamos criar agora então os nossos containers, o mesmo que a gente criou no exemplo anterior, mas utilizando a rede no modo host. Então vamos aqui criar para o nosso primeiro container, que é o nosso banco de dados. Vamos aqui no docker run -d -net, que vai ser a host, tá? Vamos botar aqui o nome de banco de dados. Vamos usar o console.
Aí, container criado. Vamos criar agora o nosso front-end. Docker run. Vamos colocar interativo. Vamos colocar menos D também. Menos variável de ambiente. Env. Agora aqui nós temos aquela variável que é db e utilizamos o nome do container anteriormente, né? db. Mas o problema disso é que agora eles não vão pingar um nome um do outro. Neste caso aqui. Porque ele é o mesmo servidor. Então ele é um localhost. Então aqui nós podemos tentar colocar localhost. Localhost. Opa. Localhost. Vamos ver se a aplicação funciona dessa forma. Eu não fiz teste antes, estou vendo com vocês aqui agora. Bom, vamos colocar então -net, né? Host. E vamos copiar aqui. Deixa eu colar aqui o nome do nosso container. Perfeito. Quando nós utilizamos o host, nós não precisamos definir a porta, porque ele vai pegar a porta que a nossa aplicação vai estar expondo, né? Vamos dar um enter aqui, vamos usar um docker ps. Bom, aqui a gente está tendo o nosso primeiro container. Eu esqueci de colocar o nome aqui, então ficou esse nome aleatório que é criado. Esse aqui é o nosso Flask rodando. E aqui o nosso console. Agora podemos dar um netstat para ver as portas abertas. Temos aqui, deixa eu baixar aqui. Temos aqui a porta do console. Todas essas aqui. Temos nosso Python rodando aqui na 5000 e outro na 7000. Bom, perfeito. Vamos ver aqui o log do nosso Flask, né? Docker logs. Copiar, colar. Rodando. Agora precisamos fazer o seguinte. Precisamos abrir a porta aqui para poder termos um DNS aqui válido. Então vamos abrir aqui, vamos colocar a porta 5000. Vou tentar. 5000. 7000. Que é aqui. Perfeito. Acessamos aqui. De votos, que é a página de administração. Que está na porta 7000. Acho que aqui eu botei um número a mais. Vamos de novo abrir a porta. 5000. Aí, perfeito. Então agora o host, né, ele está ouvindo as portas 5000, 7000 e as portas também do console. E aí colocamos localhost, vamos ver se vai gravar no banco de dados, né. Então, vamos colocar teste aqui. Gatos. Voltou. Vou voltar novamente. Cão. Vira-lata. Vamos ver outro GIF. Aqui, perfeito. Vamos ver aqui como é que está. Ó, tivemos volta para cada. Outro patch. Vamos voltar de novo. Um cão. Oi. Vamos aqui. Então, nosso banco de dados está funcionando. Então agora, como ele é tudo interno, né? Como ele tá usando o mesmo namespace, os dois containers respondem como se fossem o servidor físico. Então eles não têm um isolamento, eles não têm a nível de rede, né? Então eles estão todos juntos. O que acontece, como eu tinha dito antes, é o seguinte: netstat
é que agora os containers aqui dentro eles não podem, a aplicação que você for criar, ela não pode, por exemplo, um Python aqui. Você não pode criar uma outra aplicação Python que vai estar ouvindo a porta 5000 também e dar um Docker Run. Lá no na sua programação, você vai ter que expor uma outra porta para o seu Flask, digamos aqui nesse caso no Flask, expor uma outra porta para ser utilizada. Porque quando usamos o modo host, nós não definimos uma porta que é o "-p", né? O comando "-p" que a gente utilizava, "-p", que é: quero que a porta 8000 seja exposta no meu servidor, que vai ficar aqui, porém a minha aplicação dentro do container está usando a 5000. Nesse caso aqui, como é host, nós não temos isso. Então, tem que ser pensado daí dentro da aplicação já. Então, esse aqui foi o modo de host. Agora, temos também o modo, né, overlay, que é o seguinte. Aqui a gente tem um nó, aqui a gente tem uma VM, que tem o Docker instalado. Nós vamos criar agora uma outra VM. Então, deixa eu colocar uma instância aqui. Perfeito, criamos aqui uma outra VM. Vamos fazer o seguinte, vamos criar essa mesma aplicação, que é um banco de dados e uma aplicação front-end que é o Flask, né? Essa aqui é a votação. Uma chave valor e outra é o web. Vamos colocar o web aqui e aqui a gente vai colocar o banco, tá? Vamos fazer em modo bridge como a gente tinha feito anteriormente, no nosso primeiro exemplo. Então vamos aqui dar um docker. Opa! Docker ps-a. Vamos dar um docker rm-f. Aqui, copia, cola. Podemos colocar também os primeiros iniciais. 64. Aí, deu uma travada aqui. Mas tá bom. Deixa eu usar ela. Então, depois de algum problema técnico aqui, de um problema na internet, agora voltou aqui a conexão. Vou limpar aqui, clear. Então, docker ps-a novamente. Não temos nenhuma imagem aqui mais. Vamos então criar a nossa rede, que a gente tinha feito anteriormente. Como aqui, ó, docker network ls, aqui nossas redes. Tá faltando a nossa rede PatsBridge aqui nesse servidor, no caso. Deixa eu colocar ela aqui. Docker network -d PatsBridge. Eu criei a rede. Vamos criar então aqui o nosso front-end e aqui o nosso back-end. Perfeito? Então aqui está num novo servidor, né? Então a gente também tem que criar a rede aqui. Então vamos colar aqui a rede. Docker network create -d PatsBridge. Perfeito. Vamos então criar no lado de cá o nosso. Vamos colar aqui. Vamos criar aqui o nosso container de front-end. Perfeito, criamos. Vamos criar o back-end aqui. O back-end podemos ser criado antes também para não dar nenhum problema, né? Do front-end não encontrar ele. Então, perfeito. Está aqui criado. Docker ps-a. Vamos no nosso outro host. Opa! Não encontrou. Talvez porque a gente criou depois o banco, né? Então a gente dá um Ctrl C aqui. Um Ctrl C ele para com a exibição do terminal para nós. Vamos dar um docker ps-a. Tá ali o container exited. Vamos dar aqui um docker restart. Neste cara, o 7c. Perfeito, restartou. Vamos dar um docker ps aqui. Ó, tá rodando, tá subindo. Vamos dar um docker
logs. Opa, tem que colocar o container 7c. Ué, docker ps. Ainda está up. Isso aqui deve ser uma informação antiga. Não. Ele caiu novamente. Bom, esse aqui realmente era o esperado para isso acontecer. Porque, por mais que a gente criou a rede com o mesmo nome aqui, se nós dermos aqui um docker network ls, ela tem aqui, ó, a PacketBridge está aqui, tem esse ID aqui. No outro servidor nós já ver que está diferente já também. Docker network ls, ó, tá diferente. O que acontece? Para a gente fazer a comunicação entre dois containers, dois ou mais containers de hosts separados, né? Aqui a gente tem o host final 18 e 17. A gente precisa que ele esteja dentro de um cluster, que a gente falou logo atrás. Então, esse cluster tem N aplicações, tem N clusters, né, para containers. Então, aqui a gente vai utilizar nesse cenário e no curso Docker Swarm. Temos também o Kubernetes. Nós também vamos dar uma pincelada por cima sobre ele. E para fazer a comunicação de dois containers, então, recapitulando, nossos dois containers, o nosso front-end e o nosso back-end aqui, estando em servidores diferentes, nós precisamos, então, configurar o nosso cluster de Swarm. Bom, vamos fazer isso, então. Vamos deletar este cara aqui, o 17, deletando. Vamos criar um novo, só para ficar um pouco mais limpo, né? Temos, então, aqui o 18. Temos aqui então o 16. Para funcionar o Docker Swarm, nós temos que promover pelo menos uma dessas duas máquinas como o gerenciador, né? Digamos assim, o principal que vai estar controlando os demais nós que vão ser adicionados a esse cluster. Então, para isso nós vamos seguir umas etapas. É importante lembrar que, como a gente está usando esse site aqui, ele libera as portas principais. Na verdade, ele libera as portas para fazer a comunicação entre esses servidores, entre o cluster de Swarm. Essas portas têm entre elas tem eu tenho aqui uma cola que é a 2377, que é a comunicação do cluster. Tem a porta UDP 7946, que também é um dos agentes. E tem a rede de overlay, que é a rede que a gente vai utilizar para fazer a comunicação entre os nossos containers, que é a 4789. Então, se for fazer isso, acesse um Git, onde vai ter os documentos e os links também para verificar quais liberações de FAR devem ser feitas, ou para fins de teste pode utilizar este site aqui sem problema nenhum. Por isso que eu estou utilizando ele já, para que todos consigam ter o mesmo comportamento na execução dos exercícios das aulas, né? Vamos então estar iniciando aqui. Então, para isso, a gente vai rodar o comando docker swarm init. Só que ele vai gerar um alarme aqui. Por quê? Porque este servidor ele tem mais de uma placa de rede. Então, a gente pode dar aqui um docker não, um ifconfig, um IPA. Ó, então aqui a gente tem a docker 0, que é criada com docker, eth0 e eth1. Então vai querer saber qual dessas duas placas ele vai utilizar para a rede de Swarm. Então a gente vai estar utilizando aqui, ó, como nesse site a gente vê quais são os IPs que ele publica, digamos assim. É o 92.168, 18 e 16. Então vamos colocar aqui neste caso. Vamos rodar o docker swarm init. Docker. Agora destravou. Aqui, colamos docker swarm init. Então, com mais esse parâmetro aqui, vamos colocar aqui 192.168.0.18.
Ah, mundo perfeito, já criou. Agora, isso aqui é um comando que ele gera automático e nós devemos colar ele em N servidores que nós queremos que façam parte do nosso cluster de Swarm. Então, simplesmente copiamos aqui, vimos para 16 e colamos. Enter. Perfeito. Ele iniciou, ele foi ingressado a um Swarm como um worker, então. Então vamos dar aqui um docker node ls. Temos aqui nossos dois nós. Então nossos dois servidores. No1 e 2. Aqui uma coisa, hostname. No1 aqui. E o nó3, né? O nó2 era o servidor que nós apagamos aqui. Perfeito, nó1 e nó3. Já estão lá. Vamos agora então criar a nossa rede overlay. Então a gente vai aqui, continuando no nosso principal. A gente copia aqui. Deixa eu já colar. Colar. Então, docker network create -d overlay. Nós estamos antes nós definimos aqui que era bridge, né? E tinha host também. Overlay. Pets overlay. Perfeito, criou. Vamos dar um docker network ls. Tá aqui a nossa pets overlay como swarm. Bom, depois que criamos a nossa rede overlay, vamos criar o nosso back-end, né? Então vamos dar aqui o nosso docker service create. Então aqui já não está mais criando container, está criando serviço. Isso porque nós conseguimos depois escalar esses serviços que a gente cria com o Swarm. Então nós podemos criar N réplicas, entre outras coisas, né? Vamos criar aqui o docker console, então, nosso banco de dados. Aí, deu convite para um serviços, né? Para um serviço, agora vamos colocar o nosso front-end. Mesma coisa, utilizando a rede network pets overlay. Perfeito, depois de criado, vamos agora aqui dar um docker ps-a. Bom, estamos vendo que aqui nós temos o nosso console, que é o nosso banco de dados. Ele está no nosso host de nó 1. Agora, nosso outro host aqui de nó 3, vamos dar um docker ps-a também. Ele criou aqui o nosso outro container, que é o nosso front-end. Agora vamos dar um docker logs aqui para saber se está dando aquele log de erro de conexão que a gente estava tendo antes ali no exemplo anterior. Docker logs. Vamos colocar só o início do nome do ID do container. fd. Não, está conectando perfeito. Então eles estão em servidores separados se comunicando. Vamos ver aqui, ó, net stat, a nossa porta, a porta 8000 com o daemon do Docker expondo ela. Perfeito. Então agora nós vamos abrir aqui a porta. Deixa eu tirar aqui a tela cheia. Apagar esse aqui. Vamos colocar aqui a porta 8000. Ó, pets service está aqui. Vamos voltar então. Teste. Gato. Aí, voltar de novo. Cão. Cão. Aí. Vamos ver um outro pet. Vamos deixar aqui um docker logs rodando. Docker logs no nosso container fd.
Opa, fd. Então, vamos ver outro patch. Aqui, pegou outro GIF. Perfeito. Podemos ver aqui, né, quem é o container que processou essa requisição. É o container fd com final 28. Aquele ali é o ID do container, né? Então, docker ps está aqui. Porque vamos fazer o seguinte, vamos dar um docker run aqui. Docker run. Opa, não, vamos dar um docker exec -it. Vamos pegar o container fd. Vamos ver se tem o bash aqui. Bash. Não, o sh. Aí, hostname. Ó, dentro do container, o ID dele, do container, é o nome do container dentro dele. Então, o ID do container, quando rodamos docker ps, reflete ao hostname do mesmo container. Então tá aqui. Então na nossa aplicação aqui, nessa aplicação aqui ele está printando o hostname do servidor, né, que é a aplicação onde ela tá retornando. Então é esse cara aqui. Vamos sair. Como estamos utilizando aqui o Docker Swarm, nós podemos escalonar os nossos containers. Então a gente pode fazer um crescimento aqui horizontal, né? Vamos ver aqui, ó, um Docker Service ls. Opa, nós não estamos no servidor principal, então nós temos que ir aqui pro Manager, que é o 1. Docker Service ls. Ó, então aqui a gente tem o servidor web, o servidor de banco de dados, estão replicados. Cada um deles tem uma réplica, uma instância, tem um container só. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escalonar o servidor web. Então para isso é bem simples. Aí simplesmente roda aqui um Docker Service Scale. Agora a gente coloca o web, que é o servidor, o nome do container, né? O nome do serviço, digamos assim. E o número de réplicas, vamos colocar aqui 3. Perfeito, startando. Vamos olhar. Aí, vamos usar aqui no Docker PS. Ó, podemos ver que aqui, antes só tinha o banco de dados, né? O nosso console aqui. Agora aqui já tem um container, que é o nosso container web, né? Que é o web, ó. E ele tem o ID 3A inicial. Vamos fazer um Docker PS também aqui nesse outro servidor. Que ele é 2 agora. Então, ó, temos o FD que já existia e o B8. Vamos voltar para nossa aplicação aqui e vamos ver um outro patch. Vamos ver se vai mudar aqui. Ó, 3A. FD novamente. B8. Então agora ela já está balanceada. Então já temos a carga dividida aí entre esses três serviços, né? Então acho que conseguiu, já viu como é que funciona agora a rede no nosso Docker Swarm, que é a rede overlay. Voltando aqui para os slides. Vamos então aqui na parte final, onde temos exercício. Então esse exercício é importante vocês então estarem colando o repositório aí. Pause o vídeo, copiem no GitHub /luistkd4/docker101. Então, ao clonarem, né, o repositório, vão na pasta network e nela vocês vão ter todos os passos para criar uma rede bridge e para criar uma rede overlay. Então, ali tem os exemplos básicos, os mesmos exemplos que a gente viu aqui nessa aula, e vocês podem estar utilizando eles para qualquer container que vocês já tenham criado. Então, eu já tenho um container de MySQL, um container em PHP, só não está conseguindo os dois se comunicarem. Utiliza a bridge
no seu servidor, no seu computador aí, utiliza a rede no modo bridge, que vai estar tudo funcionando perfeitamente. Ali também vai ter um link do Telegram, onde nós podemos também estar tirando dúvidas e ser mais dinâmico para tentar resolver problemas que vocês podem estar tendo aí na configuração da sua máquina ou na questão de utilização em si do Docker. Algum erro que a gente não pode ter visto aqui, podem colocar lá que eu vou estar lá tentando ajudar vocês a resolver esses problemas.